Eu mudei de ideia sobre a minha estratégia de fundos imobiliários. E veja, já faz anos que eu sigo uma estratégia chamada S-Rank para selecionar os fundos imobiliários da minha carteira. E essa é uma estratégia sistemática, com critérios claros para selecionar quando comprar e quando vender um fundo imobiliário, como vocês já devem ter visto aqui no canal. Inclusive, o retorno dessa estratégia foi muito positivo nos últimos anos, desde 2017. Perceba que, principalmente de 2017 até 2020, essa estratégia conseguiu ficar muito acima do IFIX. Apesar de que nos últimos 2, 3 anos, tem ficado muito próximo ali do índice de fundos imobiliários do Brasil. Só que essa mesma estratégia vai passar por uma mudança agora no mês de outubro de 2023, com o objetivo de melhorar, evoluir sua dinâmica. E é isso que eu vou te explicar em detalhes no vídeo de hoje. Quem me acompanha aqui já há algum tempo deve saber que eu faço parte do time do Clube do Valor. Sou planejador financeiro CFP aqui, sou especialista de dividendos, estou sempre trazendo conteúdos para vocês aqui. E eu não defendo que você faça tudo o que eu faço aqui. Afinal, nenhum investidor é dono da verdade e quem tiver te mostrando algo nessa linha, que sabe o que é que vai acontecer no futuro ou que tem a melhor estratégia do mundo, muito provavelmente esse cara está mentindo para vocês. O que eu sempre busco mostrar para vocês, na verdade, é que ter uma estratégia muito clara vai te ajudar a ser um investidor mais tranquilo e mais confiante em você. O que eu defendo aqui, na verdade, é que você tenha realmente uma estratégia muito clara para te ajudar a ter clareza de quando comprar os ativos da tua carteira, seja fundos imobiliários, seja ações, seja renda fixa, e principalmente quando vender esses ativos. E justamente pensando o que é que tem que ter uma estratégia muito clara, que a gente veio falar nesse vídeo de hoje aqui. E no meu ponto de vista, são 3 pilares que estão por trás de uma grande estratégia. Primeiro, é a lógica que prova do porquê que aquela estratégia funciona. Segundo, são os resultados comprovados que essa estratégia tenha no passado, principalmente. E terceiro, a convicção que você tem na própria estratégia que você usa. Vamos passar em cada um desses pontos para você entender onde eu quero chegar. O primeiro deles é o ponto da lógica. Ora, uma estratégia ela precisa ter um motivo claro, racional, que comprove por que ela funciona. E não somente uma tese aleatória que te ajude a comprar fundos imobiliários ou ações. Como, por exemplo, tem muita gente que diz que a bolsa tende a subir nos meses de dezembro e de janeiro. E aí essas pessoas iriam chegar lá, comprar a bolsa no finalzinho de novembro, vender ali no comecinho de fevereiro e estariam sempre ganhando muito dinheiro. E a razão disso seria porque os grandes investidores tentam sempre comprar ações no final do ano para sair bem no seu balanço das empresas. E apesar de ter uma lógica por trás, quando você vai olhar para os resultados que essa estratégia, possível estratégia, trouxeram no passado, eles não te comprovam em nada de que você iria realmente ganhar dinheiro com isso. E aqui já entra uma distinção muito importante das estratégias sistemáticas. Você precisa encontrar fatores que façam sentido e sejam comprovados com o tempo. Ou comprovar os que não fazem sentido também, como é o caso de comprar em dezembro ali e vender em fevereiro. No caso da nossa estratégia de investimentos em fundos imobiliários, o que a gente buscava sempre é comprar fundos baratos, principalmente olhando para o seu preço sobre valor patrimonial, e fundos que ao mesmo tempo paguem bons dividendos, mostrando por 2 métricas que ele permanece vantajoso no mercado. E por que investir assim vinha funcionando? Porque normalmente comprar fundos baratos te leva a comprar ativos mais impopulares, que as pessoas não estão querendo naquele momento no mercado, o que faz com que os preços caiam mais do que deveriam e quando eles voltam a se recuperar, você, investidor, ganha dinheiro. É o exemplo do fundo imobiliário FAMB11, o Edifício Almirante Barroso, que rendeu ali 86% só no ano de 2019. Ou ainda o caso do SPTW11, que ficou na estratégia S-Rank entre 2015 e 2019 e que rendeu 205% na estratégia nesse período. Muito acima do IFIX, trazendo um resultado muito forte para a estratégia. Que apesar de ter 15 fundos imobiliários ao todo, quando você colocava esses bons fundos ali dentro, a estratégia crescia como um todo. Tornando possível assim que a estratégia S-Rank conseguisse bater o IFIX por muito em alguns anos. O que prova que a lógica por trás de selecionar fundos desse jeito tem sentido. E aqui a gente já prova 2 pontos de uma boa estratégia. A lógica e os resultados comprovados. Já o terceiro pilar é a convicção que se tem na estratégia que você segue. E, afinal de contas, existem estratégias que já são comprovadas. O que precisa agora é que cada um dos investidores siga essa estratégia consistentemente em todos os períodos com muita disciplina. Até porque, como diria o grande investidor Joel Greenblatt, que escreveu esse livro aqui, A Fórmula Mágica para se investir em ações, mas que também serve para investimentos em fundos imobiliários ou qualquer outro mercado, é que não basta encontrar uma estratégia inteligente. É preciso ainda desenvolver disciplina e tenacidade para aplicar essa estratégia de maneira constante, sobretudo em momentos menos confortáveis. Ou seja, encontrada uma estratégia que faz sentido, a função do investidor é conseguir segurar essa estratégia, principalmente quando ela não estiver funcionando muito bem e vão acontecer momentos de curto prazo que ela não vai estar indo muito bem. E é aqui que entra o problema da convicção da estratégia. Não da estratégia de ter resultados comprovados em si, porque isso já foi provado pelos primeiros 2 pontos, mas principalmente na convicção das pessoas em conseguir seguir uma estratégia de valor, busca ativos impopulares. E acompanhando os comentários de vocês,
vocês aqui no YouTube do Clube do Valor, sempre foi muito fácil de encontrar pessoas criticando alguns dos fundos imobiliários da estratégia, como é o caso do BBFI 11, por exemplo. E boa parte das pessoas não concordava por critérios qualitativos que eles traziam em cada comentário. Mas o fato é que esse fundo ficou na carteira em 2018, 2019 e 2021. E ele rendeu 10,5%, 85% e 28% respectivamente em cada um desses anos, o que gerou muito valor para a estratégia. Ou que foi o caso do XPPR11, que também foi um fundo muito criticado dentro da estratégia e que ficou na carteira em 2021 e 2022. Aquele fundo ali caiu cerca de 60%, destruindo o valor na estratégia. E também foi o caso do DEVA11 e do HCTR11 mais recentemente, que também caíram, geraram resultados negativos. Ou que também foram os casos do RBRF11, do fundo BBPO11, fundos impopulares que também trouxeram resultados muito positivos para a estratégia. De novo, fazendo com que, no geral, a estratégia S-Rank tivesse resultados acima do IFIX. Mas no final do dia, não vale de nada ter uma estratégia comprovada se os investidores não sentem convicção. Porque foi isso que a gente começou a perceber. Os nossos clientes e os nossos espectadores não estavam conseguindo seguir a estratégia por causa da sua volatilidade. E isso tem uma razão muito cultural aqui no Brasil. Poxa, afinal de contas, é muito comum a gente ver pessoas investindo em imóveis físicos para receber aluguel dele. E é muito comum também que esses investidores achem que esse tipo de ativo é muito tranquilo, é muito conservador, e eles não variam muito com o tempo. Ou seja, quando se vai para a bolsa investir em fundos imobiliários, a expectativa da maioria dos brasileiros, culturalmente falando, é que não haja muita volatilidade nos preços nem nos dividendos. E foi por isso que a gente resolveu mudar, por perceber que a maioria dos investidores não estava disposto a ver esses preços variando tanto ao longo do tempo. Dessa conclusão, a gente foi estudar. E desenvolvemos um estudo muito extenso para entender como a gente podia agregar para a estratégia. Inclusive, mudanças para melhor é algo que a gente está sempre implantando aqui dentro do Clube do Valor para os nossos clientes do serviço de wealth. Afinal de contas, a gente também tem um braço de gestão de investimento, onde algumas dezenas de profissionais bem certificados, CFA, CGA, CFP, estão sempre conversando para entender onde tem espaço para melhoria nas nossas estratégias ou no nosso atendimento ao cliente. E foi olhando para a classe de fundos imobiliários que, além de comprar fundos imobiliários baratos que paguem bons dividendos, a gente queria um outro critério que trouxesse mais segurança para dar mais convicção para os investidores. E aí, estudando o conceito de estratégias de factor investing, são estratégias com fatores, nada mais são as estratégias sistemáticas que a gente traz para vocês. E um dos livros como esse que está aí na tela para vocês, o Guia Completo do Investimento em Fatores, a gente chegou em um dos critérios que seria a baixa volatilidade dos fundos, chamado o fator low vol, que já foi extensamente estudado por outros portais como o próprio BNP Paribas, um grande banco de investimentos e vários outros investidores quantitativos assim como nós. E o que foi descoberto é que ativos que variam menos bruscamente falando reduzem o risco da carteira e não por isso reduzem o retorno. Na verdade, o que a gente descobriu é que quando a gente testou uma carteira de fundos imobiliários baratos com menor volatilidade, a gente teria uma estratégia reformulada com um retorno ainda melhor para o investidor. Olha a diferença dessa figura da direita com as melhorias na S-Rank comparado com a estratégia anterior, que buscava somente os ativos mais baratos. Dito isso, a gente chegou numa melhoria muito consistente. Um risco muito menor, e a gente consegue perceber isso, por exemplo, em anos como 2020, onde a estratégia S-Rank reformulada caiu menos do que o IFIX, do que a S-Rank antiga, e isso se repetiu dali para frente. Além disso, os anos de boa rentabilidade no mercado, como é o caso de 2017 até 2019, também mostram um resultado acima do IFIX pela estratégia reformulada. Ou seja, na prática, as mudanças foram a exclusão de fundos imobiliários mais voláteis, basicamente olhando para todo o mercado de fundos imobiliários e retirando os 30% dos fundos imobiliários que tem mais volatilidade. Além disso, a exclusão de fundos imobiliários que apresentaram uma variação muito forte no seu preço por valor patrimonial ou no seu dividend yield. E a ideia aqui é tirar casos de outliers, de fundos que despencaram o dividend yield de uma hora para outra ou que despencaram o preço por valor patrimonial de uma hora para outra também. Terceiro, a gente decidiu excluir os fundos alavancados, aqueles fundos que carregam certa dívida no seu balanço que, por isso, costumam comprimir os dividendos e trazer mais risco para os investidores, reduzindo a convicção na estratégia. E o quarto ponto foi excluir os fundos de fundos. Como o nosso intuito é sempre trazer estratégias discricionárias, como a gente chama, selecionar os fundos imobiliários para sua carteira, não faria sentido selecionar fundos de fundos. Uma vez que os próprios fundos de fundos escolhem outros fundos para sua carteira, o que faz o investidor pagar uma taxa de administração em duplicidade nesses casos. Se você quiser entender tudo isso em mais detalhes e ainda conhecer 7 fundos imobiliários que estão na nova estratégia S-Rank, eu vou te deixar o link aqui do nosso e-book mostrando essas
diferenças e os fundos que estão atualmente na estratégia. É só você baixar que tá tudo gratuito nesse momento. E aí muita gente pode perguntar: pô, Felipe, mas agora é só sair vendendo os fundos imobiliários que não estão mais na estratégia? Na verdade, não. Calma. Nada é feito de forma brusca no mercado, principalmente quando se fala do patrimônio da sua família. Lembra que numa estratégia de fundos imobiliários, o que a gente sempre prega é o rebalanceamento periódico a cada 12 meses. Ou seja, a tua atitude como investidor a partir de agora é esperar o próximo rebalanceamento da estratégia S-Rank para buscar os fundos imobiliários que estão na estratégia e aí sim fazer as compras e as vendas necessárias. Isso vai reduzir teus custos e ainda vai te permitir fazer um período de transição, fazendo essa mudança aos poucos. E é justamente isso que a gente faz para todos os nossos clientes de wealth. A gente está aplicando nesse momento essas mudanças também. Os nossos consultores de investimento que acompanham individualmente cada uma das mais de 2.000 famílias que investem junto conosco estão mostrando o passo a passo de como adequar todas as nossas estratégias nas carteiras deles, como também se manter investindo de forma eficiente para proteger e rentabilizar mais o teu capital. E se você quiser conhecer mais do nosso serviço e quiser conversar com um de nós, especialistas de investimentos, clica no segundo link aqui da descrição do vídeo, você vai cair diretamente no nosso site oficial para conhecer mais detalhes do nosso serviço, ver se faz sentido para você, porque vai ser um prazer ter aqui dentro do nosso aconselhamento financeiro também. Dito isso, fica muito bem explicado as razões por trás de uma mudança sensível em uma estratégia que te levem a ter mais convicção naquilo que você está fazendo. No final do dia, o nosso trabalho como educadores financeiros é te ensinar a investir melhor e continuar todos nós juntos melhorando para trazer cada vez mais tranquilidade financeira para cada um dos brasileiros. Se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.